Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra na pesquisa de Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 57, quando Jesus traduz para nós, no tempo de hoje, o preço que nós devemos pagar para fazer parte do seu reino, o reino de Deus. Estamos falando que o reino de Deus é justamente o domínio que Deus exerce sobre os seus filhos, o poder e o senhorio de Deus, a autoridade de Deus sendo colocada sobre aquilo que está sob seu controle, sob suas mãos, o que Jesus quis ensinar nesse tempo que não se compreendia territórios físicos, espaços geográficos, mas se compreendia inicialmente nas pessoas, onde Deus queria transformar estas que se entregavam à mensagem do reino e da mensagem de Cristo Jesus, de salvação de Cristo Jesus, queria transformar estas pessoas na habitação plena do próprio Deus por meio do seu Espírito e fazer destes a expressão do seu reino na terra. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. E Jesus explicou que para fazer parte desse reino é necessário a gente pagar um preço. Não é porque Deus nos concedeu por meio da cruz de Jesus o dom gratuito da salvação que nós não tenhamos que cumprir e pagar um preço para servir a Jesus e fazer parte do seu reino. E isso fica bem claro nesse trecho da pesquisa de Lucas, que foi um discípulo que fez uma pesquisa a respeito da vida de Jesus, utilizando livros que já estavam escritos e também se utilizando dos próprios relatos dos discípulos do qual Lucas teve contato. Lucas, no capítulo de número 9, a partir do verso 57, vai trazer uma história que co-discípulos de Jesus questionam a Jesus, que seriam potencialmente discípulos importantes nas mãos de Jesus se tomassem decisões sérias e corretas para fazer parte desse reino de Deus, mas que no indicativo da conversa de Jesus com eles mostra que eles tinham barreiras que eles não conseguiam transpor ou preços que eles não estavam pagando para de fato serem chamados de discípulos do reino de Deus. O texto de Mateus capítulo 9, a partir do verso 57, diz assim: Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permita-me que eu primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E disse o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses três personagens indicam justamente decisões que a gente precisa tomar e que eles precisavam tomar para de fato fazerem parte do reino de Deus. Isso não serviu somente para esses co-discípulos de Jesus. Jesus teve nesse período aqui 12 discípulos, mas a gente acredita que Jesus teve muitos outros discípulos que não andaram com ele como os 12 que ele escolheu, mas que eram seus discípulos fiéis. Se você continuar lendo aqui, por exemplo, você vai ver a missão dos 70. Não é? 72 discípulos. Você vê aqui na leitura do capítulo 10 de Lucas que Jesus tinha 70 discípulos, ou seja, não eram só 12. Jesus teve muitos seguidores fiéis que criam nele como Senhor e Salvador e que com certeza baseado nestes se iniciou o trabalho, por exemplo, da igreja, não é? Depois em Jerusalém inicialmente e depois se expandindo por outros lugares. A gente acredita, por exemplo, que Maria dita Madalena, a própria mãe de Jesus, a gente acredita, por exemplo, como Maria, Marta e Lázaro, os irmãos, esses todos eram discípulos de Jesus, mas não acompanhavam o Mestre em sua andança pela terra de Israel, ora Galileia, ora Judeia, Jerusalém e cidades ao redor, e ora passando por Samaria. O texto aqui diz que quando Jesus estava, se você for olhar aqui, Jesus estava saindo da Galileia e indo para a Judeia, e a Bíblia diz que Jesus, passando, se você ler antes aqui, ele não foi muito bem aceito em Samaria porque estava indo para Jerusalém, e é um texto até interessante depois você ler, e quando ele estava indo para Jerusalém, indo para a Judeia, aproximou-se dele discípulos, mas discípulos que ainda não tinham tomado uma decisão final, crucial, uma cisão, um corte na sua própria existência, na sua própria vida,
para que de fato eles conseguissem assumir um compromisso fiel e verdadeiro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que o texto está mostrando para a gente é que justamente a primeira frase de Jesus indica para nós que a gente precisa tomar uma decisão. E a decisão muitas vezes ela implica em a gente abrir mão de algumas coisas em prol do reino de Deus. Jesus vai dizer, o primeiro personagem que aparece no texto, ele diz para Jesus, olha Jesus, eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus diz para ele, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus criam seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que você espera que eu vá te conceder, eu não vou te conceder. E eu mesmo, quando Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça, existem muitas interpretações que Jesus não estava sendo aceito em quase nenhuma sinagoga mais nesse período. Por isso que o Lucas coloca talvez essa afirmativa, ou essa história mais para o meio da sua pesquisa. A gente acredita que Lucas tenta trazer um lado cronológico a respeito dessa passagem, mas de qualquer forma, Jesus não estava mais sendo aceito em sinagogas, porque ele mesmo, se você for ver depois em Lucas capítulo 4, é expulso de sinagogas justamente por se intitular o Cristo e os judeus não acreditarem. Jesus, quando ele afirma para aquele homem, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus está dizendo que para fazer parte do reino de Deus, você tem que abrir mão de muitas coisas que você julga importantes, valiosas e necessárias à sua existência nessa terra. Nós julgamos que a nossa vida é preciosa demais, nós julgamos que os nossos prazeres são preciosos, que a nossa vida tem que ser contentamento, satisfação, quando o reino de Deus abre mão de todas essas coisas para a gente viver sob o princípio da pregação do amor, da misericórdia e principalmente da pregação da verdade de Cristo Jesus. É uma atitude de negação, é uma atitude de renúncia, de negar a si mesmo, de negar seus prazeres e as suas paixões para viver segundo os princípios de Cristo. E isso pauta, por exemplo, dentro do cristianismo, a santificação. A santificação é o processo que eu escolhi fazer a vontade de Deus e realizar por meio da minha vida a obra de Deus e morrer para as minhas paixões, para os meus desejos e principalmente para o luxo, para as riquezas, não é? Para a glutonaria, para a luxúria, para o pecado. Eu escolhi assumir uma condição em Cristo Jesus, mesmo que uma decisão em Cristo Jesus, mesmo que essa decisão me gere uma condição completamente diferente da que o mundo me oferece. Isso fica muito claro quando, por exemplo, Satanás mostra para Jesus todos os prazeres e todos os poderes e tudo que existia no mundo e diz, olha, tudo isso será teu, se inclinardes a mim e me adorardes. Não é? Então você percebe, por exemplo, Satanás tentando Jesus justamente em todos os poderes, todas as delícias e todos os prazeres que existiam no mundo. Quando Jesus Cristo aqui está tratando, assim como tratou também com Lúcifer em Mateus capítulo de número 4, tratando o contrário. A busca do reino de Deus não é uma busca de satisfação, de prazer e de contentamento pessoal. Pelo contrário, é uma busca de renúncia para fazer com que o outro seja agraciado pelo favor divino por todas as decisões difíceis, amargas e cruciais que nós tomamos ao lado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso indica para a gente que o Evangelho ele é maravilhoso porque é a plena habitação do Espírito Santo em nós, mas é um Evangelho que custa e que muitas vezes são decisões difíceis, como por exemplo a continuação, quando Jesus diz ao segundo homem, olha, o verso 59, e disse ao outro, segue-me. E ele respondeu, permita que eu primeiro sepulte meus pais. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Está falando sobre lealdade, está falando sobre a sua aliança, o seu acordo e o objetivo primário da sua vida. O seu objetivo primário é agradar os seus pais ou agradar ao reino de Deus? Seu objetivo primário é agradar o seu patrão ou agradar o reino de Deus? Jesus veio dizer que o reino de Deus ele tem um preço a ser pago e muitas vezes esse preço é um preço de perda, é um preço do qual nós não sairemos muitas vezes pela decisão que tomamos ao lado de Cristo com crédito, nós sairemos com débito, porque a decisão muitas vezes ao lado de Cristo Jesus, assumindo ser servo de Cristo Jesus,
nos traz decisões difíceis diante das pessoas que não compreendem a pessoa de Cristo Jesus, os seus valores e principalmente o seu reino. A começar, por exemplo, na nossa família. A começar, por exemplo, quando as pessoas não entendem o que significa viver em Cristo Jesus. E quando você assume uma condição de viver em Cristo Jesus, você causa uma confusão muitas vezes dentro da sua própria casa. E Jesus mesmo, em outra passagem, disse, olha, eu não vim para trazer união entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrões, entre esses acordos e relacionamentos humanos. Pelo contrário, eu vim a causar confusão. E os judeus adoram essa passagem para dizer que Cristo, ele veio para trazer confusão. Como ele pode ser o Cristo? Ele veio para trazer confusão e foi ele mesmo que disse isso. Mas quando Jesus disse a respeito dessa confusão, Jesus não está falando que o princípio da vida dele foi trazer confusão para a nossa casa. Pelo contrário, nossa casa é estabelecida como lugar de paz e de bênção nele. Mas o que ele quis mostrar para a gente é que muitas decisões que nós tomamos ao lado de Cristo, elas vão bater de frente com muitas das ideologias, dos pensamentos e dos valores que a nossa família tem e que são contrários ao reino de Deus. Quando nós assumimos o compromisso com Cristo Jesus, nós muitas vezes nos tornamos pessoas tratadas de uma certa forma com menosprezo, tratadas com uma certa indiferença dentro da nossa família, porque agora a gente virou um crente, porque agora a gente virou um servo de Jesus, ou porque agora nós estamos indo na igreja. As pessoas elas começam a nos julgar como o santinho, e muitas vezes isso causa uma rachadura, um rompimento até nas relações familiares. Mas Cristo nos chama à lealdade. Você é leal a quem? Você é leal ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu patrão, ou você é leal a mim? Essas decisões, quando batem à nossa porta, elas são muito difíceis de ser tomadas. Mas é ali que você prova a sua lealdade e que você de fato prova para Jesus e prova a si mesmo que você faz parte do seu reino e que você toma quaisquer decisão que for necessário para escolher a Cristo, independente de qualquer coisa. E o terceiro ponto deixa isso claro. O verso 61 diz, outro homem, Senhor, deixa que eu possa me despedir da minha família. O homem primeiro disse, deixa que eu sepulte os mortos, né? Deixa que eu sepulte primeiro os meus pais. É quase como que uma desculpa a Jesus. Olha, deixa eu primeiro sepultar meus pais para não haver briga lá dentro de casa, porque eles não concordam com o Senhor, eles são judeus. A gente não sabe se eles estavam doentes ou se eles estavam mortos. Mas Jesus disse, olha, enquanto você quer agradar a seres humanos e a pessoas, seja a sua família, ou, traduzindo para o dia de hoje, seus patrões, seus amigos, enquanto você quer agradar pessoas, você não vai fazer parte do reino de Deus. Você primeiro tem que ter a lealdade e o compromisso comigo. E depois o outro fala, olha, deixa que eu me despeça da minha família. E o texto de Jesus vai dizer, olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Champlin diz que os lavradores, eles concordam em dizer que quando você está arando a terra, você precisa ter atenção fixa na terra que você está arando para que você não saia da linha. É necessário você ter um ponto e ir arando a terra sem ficar olhando para trás. Esse simbolismo de olhar para trás é a distração. Se você se distrai arando a terra, quando você volta novamente a olhar para a linha, você está completamente fora da onde você deveria estar. E assim também Jesus simbolizou isso ao seu discípulo, ou aquele que seria um potencial discípulo se tivesse tomado uma decisão verdadeira com Jesus, dizendo, olha, se você ficar olhando para trás, me seguindo, você não conseguirá ser apto a fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode, ora olhar para o reino, olhar para a linha com a mão no arado, mas ora olhar para o pecado, ora olhar para as suas paixões, ora olhar para os seus desejos, ora olhar para as riquezas, ora olhar para os sonhos que você queria ter, que são tão carnais, tão pessoais, e tão motivados por egoísmo e egocentrismo.
você precisa tomar uma decisão em Cristo Jesus. E essa decisão precisa ser uma decisão singular, uma decisão firmada no propósito de servir a Cristo Jesus e a fazer parte desse reino com responsabilidade, como objetivo principal e primário da sua vida, para que você consiga de fato ser um adorador de Cristo, um servo do Senhor Jesus Cristo e pertencente ao seu reino. Então há um preço a ser pago. O reino de Deus, que é maravilhoso, é dado para nós de graça, pela graça de Cristo Jesus, pela obra da cruz, pela redenção que Ele nos proporciona, mas é necessário decisão. O Evangelho requer de nós decisões que muitas vezes, como Jesus vai dizer aqui, afetam até mesmo a estrutura da nossa família e decisões que são completamente contrárias até mesmo ao modo operandi que a sociedade impõe a nós. Mas são essas decisões que provam para nós que nós de fato somos discípulos de Jesus e que confirmam no nosso coração e principalmente na nossa devoção a Jesus que nós fazemos parte do seu reino. Que essas sejam as suas decisões e que essas decisões, mesmo que difíceis, sejam escolhas sensatas e sábias que tragam com certeza a certeza no seu coração de que você serve ao reino do Filho de Deus e que esse reino se aplica hoje e eternamente na vida daqueles que escolhem a pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que nos mostra a verdade, que nos ampara, que derrama o seu amor, o seu favor e até mesmo a salvação sobre a nossa vida. Nós te agradecemos por isso, porque isso é uma dádiva que o Senhor nos concede. Mas também o Senhor nos ensina, Deus, na tua palavra, também, ó Deus, por meio desses discípulos que se encontraram com a pessoa do Senhor Jesus, que é necessário tomar decisões, e decisões ao lado de Cristo Jesus muitas vezes requer, ó Deus, uma lealdade, um compromisso, ó Deus, conversão, uma santificação, uma renúncia que muitas vezes é difícil na nossa vida. Mas só assim nós poderemos dizer com certeza que fazemos parte do reino de Deus e que somos de fato discípulos da pessoa de Cristo Jesus. Se não pagamos o preço de vivermos com Jesus, nós não somos discípulos que verdadeiramente entenderam a mensagem e tampouco discípulos que fazem parte do reino do amor do teu Filho, ó Deus. Nós te agradecemos porque esse reino é estendido a nós, mas clamamos para que esse reino seja validado por meio da nossa vida, por meio das nossas ações todos os dias. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, sua vida, em nome de Jesus.